Obrigado, obrigado por estarem a juntar a nós. Enquanto a Isabel não chega, eu vou só hum, falar um bocadinho sobre este tema. Algumas pessoas já terão recebido a minha tese, algumas pessoas foram pedindo e eu fui enviando por e-mail a minha tese de doutoramento, em que eu falava. Uma das coisas que eu falo é isto, é a questão das intervenções. E, e, é um tema muito, muito, muito importante, porque, primeiro, à partida, quando alguém começa a planear um parto em casa, pode ter esta. Pode idealizar, não é? Que um parto em casa é um parto à partida onde não vai haver intervenções, e, inclusivamente, se nós pesquisarmos alguma informação, alguns vídeos, não é? Principalmente em termos de imagem, as imagens que passam de partos em casa são habitualmente imagens bastante romantizadas, e não é? Capta-se a imagem, principalmente em vídeo, aquilo que interessa mais passar, não é? Aquilo que são os momentos mais bonitos ou mais interessantes. Um, e às vezes pode construir-se um bocadinho esta ideia de que o parto em casa é um parto, naturalmente vai ser um parto sem intervenção, e que vai ser um parto que vai haver um respeito absoluto pela fisiologia, e o que acontecer acontece e pronto, e depois há uma transferência para o hospital se for preciso, se for caso disso, e pronto, e que os profissionais vão estar lá, mas que não vão intervir e que não podem, não devem, não sabem, não sei. Um, e pronto, isto é uma ideia até um bocadinho perigosa, não é? Porque, por um lado, para as famílias, como eu dizia no post em que anunciei este live, para as famílias isso pode induzir uma sensação de absoluta segurança e confiança, que o parto vai corresponder às suas expectativas. Um, e da parte dos profissionais podem achar que estão completamente a corresponder às expectativas, quando na verdade podem não estar, não é? E por isso é importante também haver das intervenções com os profissionais que estiverem a assistir. A Isabel, entretanto, acho que se vai juntar a nós. Olá! Olá! Viva! Então, tudo bem? Tudo bem, já estava aqui a botar faladura e aqui a fazer toda uma dissertação acerca deste. Pois, eu reparei, eu já tinha pedido para entrar, Opa, passei despercebida. Eu ainda pus uns coraçõezinhos e tal, para ver se tu vias. vamos fazer isto com carinho, porque a minha internet. E assim que o pedido surgiu, eu aceitei logo, só que isto às vezes demora um certo tempo, então pronto. Enfim, é o que se pode arranjar nesta altura do campeonato. Tu estás bem? Tudo bem, ótima. E tu, também? Bem, também. Obrigado por teres aceito este convite e este desafio, não é? Para estares aqui a falar sobre este tema, que é um E tema. obrigada por teres convidado. Uma É um, honra estar aqui contigo também. bom, que bom. É um tema muito delicado, assim, para trabalhar com pinças e para. E pronto, é importante falar sobre estas coisas. E ainda bem que já temos aqui algumas pessoas connosco. Olha, assim, para começar, a pergunta da praxe, eu queria só pedir-te para te apresentares, assim, muito brevemente, dizer quem és, onde trabalhas, o que é que fazes. E Ok, se então. calhar há mais pessoas, eu também já disse isto noutras ocasiões, se calhar há mais pessoas que te conhecem a ti do que me conhecem a mim e que estão aqui a Ana. mas apresenta-te também. Sim, então eu sou Isabel Ferreira, sou enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, enfermeira parteira, assim identifico-me melhor. E neste momento estou a trabalhar como enfermeira independente, bem, fundei uma empresa, Gimnográvida, que agora está em transformação. E acompanho, pronto, eu tenho três filhos maravilhosos que também mudaram muito a minha forma de ser como enfermeira parteira. Um, e sou uma apaixonada por esta área. Na Gimnográvida tenho iniciado um acompanhamento continuado, que é aquilo que acredito, é um acompanhamento continuado de gravidez, parto, pós-parto, num modelo
de cuidados baseados no empoderamento da pessoa, fundamentado nos princípios salutogénicos, não é? De procurar pelos sinais de saúde, mais de procurar pelos problemas, e portanto é isto que me identifico. E pronto, o convite aqui surgiu porque também acompanho partos no domicílio. Já há alguns anos, e é uma área que eu gosto muito. Não, o domicílio também, porque é realmente diferente do que em meio hospitalar, é estarmos nós a ser convidados para ir à casa das pessoas, né? Nós somos os convidados, e de facto é um bocadinho diferente do que quando as pessoas, quando as recebemos no hospital, parece que somos nós que as estamos a receber na nossa casa e não ao contrário. E portanto também gosto desse ambiente, é algo que me agrada e com o qual me identifico. E bom, é isso. Não sei se queres que diga mais alguma coisa. Também sou vice-presidente, agora aceitei assim um cargo importante, sou vice-presidente da Associação dos Enfermeiros, a Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras, e é isso. Muito bem, muito bem. Mas estavas a falar de que, pronto, assistes a partos em casa já há alguns anos e queria-te mesmo perguntar, e que se calhar que se falasse um bocadinho sobre isso, há quantos anos é que assistes partos em casa? E como é que isso começou, não é? Porque tu provavelmente não terás começado por aí, não é? Então, porquê é que decidiste começar a assistir partos em casa? Como é que isso começou e há quantos anos é que já assistes? Olha, eu julgo que há sensivelmente 5 anos, talvez mais. Agora apanhaste-me assim um bocadinho de surpresa. Eu e datas não sou assim muito famosa, mas sim, há mais de 5 anos, porque a minha filha tem 6 anos, portanto o meu parto também já foi, da minha última filha já foi um parto domiciliar e eu já assistia nessa altura, portanto há mais de 5 anos, portanto talvez 7, 8 anos. Uhum. E como é que eu me. Eu, acima de tudo, a minha vida mudou profissionalmente depois de eu ter tido a minha experiência de parto. Eu, na minha primeira gravidez, procurei apoio para de facto ter um parto, aquilo que eu acreditava que seria melhor para mim e para a minha filha, seria um parto fisiológico. E foi uma grande surpresa perceber a dificuldade que as mulheres que nas mesmas condições que eu tinham as escolhas semelhantes, de facto teriam para obter o suporte, e tive muita dificuldade, aliás não consegui bem a equipa para me apoiar, a equipa completa vá para me apoiar nessa missão, e portanto tive uma experiência difícil num primeiro parto. E foi uma experiência que me mexeu comigo ao ponto de eu dizer, não, eu tenho a obrigação, porque eu tenho esta profissão e, portanto, eu tenho a obrigação de dar opção, mesmo que não seja possível dá-lo no serviço público, porque eu sou assim um bocadinho idealista e saúde para todos, mas pelo menos começar pelo privado, pronto, e lançar qualquer coisa. Na altura já tinha a Gimno grávida, e foi assim que eu comecei, não propriamente no domicílio, mas nesta questão do apoio ao parto fisiológico. Portanto, começamos, abrimos um projeto aí num hospital privado também, e depois surgiu a questão de começaram a surgir pedidos para o parto domiciliário. Eu pensei, bom, sim, porque não? Comecei a investigar um bocadinho mais, percebi que era uma realidade de outros países muito forte, compreendi bem quais eram os motivos que levavam as pessoas a escolher, e foi assim que começamos, portanto, pela solicitação dos casais, e depois de analisar pronto, alguns protocolos de segurança, investigar um bocadinho sobre aquilo que seria o material, porque não há orientações para os profissionais de saúde aqui em Portugal para trabalhar nesta área. Hoje já há um bocadinho mais, um pouquinho, mas há um bocadito mais, a Ordem já lançou assim algumas orientações, mas na altura não havia nada, e portanto foi um pesquisar, portanto a internet também nos ajuda. Cheguei a ligar, a conectar-me com pessoas de outros países, não é? Para perceber e onde é que eles arranjavam material e o que é que faziam em caso de emergência e quando era preciso intervir, as transferências.
e pronto, e assim construímos uma equipa e comecei a trabalhar, a dar apoio. Sim. Ou seja, tu foste muito ver o que se passava noutros países para conseguires perceber como é que ias fazer na tua prática aqui em Portugal, é isso? Sim, 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 sim. Mas, Sim, e tentar ver todos os ângulos, não é? Não me fazia sentido ir para o domicílio sem, porque, claro, eu acredito muito na fisiologia e no poder da mulher para empurrar para a vida, para receber o seu filhote para a vida de uma forma fisiológica. Acredito também que os bebês também sabem nascer, portanto, sim, a esmagadora maioria das vezes, e numa situação de saúde, vai correr bem, ok, mas há situações de desvio e é para isso que estão lá os profissionais de saúde, mesmo as enfermeiras parteiras, e portanto, o que fazer, não é? Quando havia um desvio, não necessariamente um desvio que necessitasse transferência, mas o tema de hoje, não é? O que é que em casa é lícito em termos de intervenção, não é? Quando temos um trabalho de parto que está a desviar ali um bocadinho, o bebê que não se posicionou assim tão bem, como é que eu posso ajudar, não é? Que tipos de intervenções é que naquele contexto e de que forma é que podem ser oferecidas e qual é o limite, não é? A partir de quando é que decidimos que o ideal será outro contexto e como fazer esta transferência. Portanto, eu precisei de procurar fora, porque sim. aqui não havia nada sobre isso. Mas tu fizeste formação cá em Portugal, não é? Fizeste a tua especialidade. Sim. Na especialidade, enfim, quando uma pessoa faz uma especialidade, faz primeiro uma licenciatura, não é? Em enfermagem, depois faz uma especialidade que complementa essa licenciatura, não é? Uma especialização em saúde materna e obstetrícia, que supostamente dá competência aos enfermeiros e às enfermeiras para atuar para fazer a assistência de um parto fisiológico, não é? Para dar essa assistência. Aquilo que eu pergunto é, se fizeste a especialidade, porque é que tiveste necessidade de ir ver o que é que era, que tipo de intervenções é que era preciso fazer, ou que tipo de, porque é que tiveste de ir adquirir competências no outro lado, se tinhas feito uma especialidade? Eu acho as competências major, eu acho que elas são trabalhadas, são bem trabalhadas. Eu acho que de formação, há uma parte da formação que, entretanto, também foi transformada e que foi melhorada. Eu sinto isto na formação. Eu já tirei a minha especialidade já há algum tempo, portanto, desde 2007, que a terminei. E desde então já muita coisa mudou. Na altura, quando tirei a especialidade, de facto senti que, do ponto de vista de apoio ao parto fisiológico, tínhamos algumas bases, mas senti que necessitei de uma formação extra. Hum. E esta questão do parto domiciliar não foi sequer explorada. Porque não era como se não fosse se não existisse. Não Uhum. quer dizer que não houvesse, mas na altura havia realmente, era muito pouco, e o que havia, estávamos num processo também ainda de transformação, ainda havia algumas parteiras tradicionais que não tinham realmente formação, então associava-se muito, e ainda hoje em dia muitas pessoas associam, apesar de não ser verdade, que realmente os partos no domicílio estavam a ser acompanhados por pessoas que não tinham formação Uhum. e que, portanto, eram perigosos e associados a maus outcomes. Portanto, havia aquela necessidade de hospitalizar, de instrumentalizar, e, portanto, foi isso que me foi transmitido na especialidade. Portanto, quando eu eventualmente também trabalhei a questão da fisiologia, mas sempre em contexto hospitalar, e é um bocado diferente. Uhum. Não é bem só mudar de sítio. Há coisas que sim, mas há outras que não. E o que é diferente? Uh, os tempos, por Uhum. exemplo, os tempos são diferentes. Por exemplo, se eu tiver alguma situação de stress no hospital, eu tenho mais tempo e eu posso intervir no sentido do reequilíbrio para que aquela situação não se transforme em distress, mas eu estou muito mais livre, porque se eventualmente a minha intervenção não for eficaz,
efetivamente a não conseguir reverter aquela situação e ao transformar-se no... Eu tenho ali logo outros profissionais, tenho outros recursos que no domicílio eu não tenho, ok? Então no domicílio já... Por isso essa questão do tempo é uma questão importante. E depois o material, não é? Porque nós não está, no hospital está tudo ali. Eu como enfermeira parteira, não tenho muito que pensar onde é que eu vou ter que arranjar o aspirador, se for preciso aspirar as secreções, a balança para bebê, ou a vitamina K para administrar, ou ou clamp, para clampar, e então tudo isso que eu tenho que preparar antes, quer dizer, no hospital está tudo ali muito mais acessível, há um conjunto de, se calhar até são os enfermeiros que vão tratar desse material, mas não é propriamente aquela enfermeira que está naquele momento a acompanhar aquele casal. Pronto, enquanto que no domicílio será tudo a mesma pessoa, pelo menos nos moldes que aqui em Portugal estão a ser realizados. Ok, portanto, isso são coisas que as pessoas nem pensam que eu tive que buscar, eu e outros colegas que estão a trabalhar, não é? Portanto, tive que buscar fora, como é que se faz? Houve também uma necessidade de criar um grupo. Nós temos no início muito por e-mail, depois o WhatsApp chegou e a gente também criou um grupo no WhatsApp, encontrávamos regularmente o grupo das parteiras que assistiam o parto no domicílio, portanto a gente conhecia-se quase todas assim aqui no país, para começarmos a estabelecer entre nós alguns protocolos, não é? Para tornarmos mais segura esta oferta aos casais. Portanto, sentimos esta necessidade também de uniformizar, de juntar esforços, de refletir em conjunto. Às vezes não era só buscar o conhecimento, era também ter isto, não é? Porque é um contexto diferente, são necessidades diferentes, e portanto ter um grupo onde nós pudéssemos partilhar estas experiências e tirar questões, porque eu tentava fazer isto com os colegas que trabalham no hospital e nem sempre resultava bem, porque é um pouco diferente o contexto. Sim, e tu própria no teu percurso, olhando para trás, tu, quando começaste a assistir a partes em casa, não é? Pensando nesses momentos e pensando agora, e tendo em mente que nós estamos a falar principalmente de intervenções, como é que era a tua prática no início e comparando-a com agora, não é? Como é que isso evoluiu? Como é que eram as tuas intervenções? Havia intervenções que tu fazias ao início e que depois foste deixando de fazer? Ou pelo contrário, havia algumas intervenções que tu no início não fazias, por exemplo, porque transferias logo, e agora já começaste a fazer? O que é que mudou na tua prática em termos de intervenções nestes anos? Olha, acho que, curiosamente, ou não, acho que foi a segunda. Ou seja, as que fazes agora. Então, no início, eu transferia, eu e a minha equipe, muito mais. Portanto, eu sentia que os meus limites eram mais curtos. E houve algumas situações que transferimos e que terminaram na mesma em partes fisiológicas, e a gente pensou, é como se tivéssemos falhado, não é? Com aquele casal que queria aquele, não é? Porque é que eu não fiquei, não é? Óbvio que não dá para garantir quando as pessoas nos procuram, e eu costumo dizer aos casais, nós não temos uma bola de cristal, não é? Porque se tivéssemos uma bola de cristal a gente via o que é que acontecia e tal, então podíamos decidir, depois das coisas acontecerem é muito fácil dizer, podíamos ter feito isto ou aquilo. Exato. Mas ainda assim acho que depois com as formações adicionais que fui tendo, permitiram-me, lá está, nestas situações em que, porque aquelas situações em que estava tudo, em que acontecia tudo fisiológico, no início também corria otimamente bem, ou seja, não havia grande diferença entre o que eu fazia na altura e o que faço agora, portanto é uma atitude mais expectante, de empoderamento, ok, se calhar posso ter adquirido mais uma outra capacidade para capacitar, para empoderar, talvez, mas não foi assim tão significativo. Acho que o mais significativo foi, inclusive, o tema de hoje, que foi, eu aprendi mais algumas intervenções que seguras em contexto domiciliar,
e que conseguem às vezes reverter alguns pequenos desvios da fisiologia, especificamente questões de posicionamento do bebê que às vezes impedem a progressão ao longo do canal. Então, às vezes, com alguns posicionamentos, com alguns exercícios, se pode reverter essa situação. Portanto, Tu podes, basicamente, diz-me. podes contar um episódio ou uma história de um parto em que tu tenhas estado e que houve essa intervenção, houve uma intervenção da tua parte ou da parte da equipa, que há uns anos atrás não teria acontecido, não teriam feito, e contar como é que foi o desfecho depois Sim, disso. olha, lembro-me de uma situação em particular que provavelmente se tivesse sido no início, provavelmente não teria sido o parto lindo e tranquilo que acabou por acontecer. Eu lembro, era uma senhora que tinha uma escoliose muito acentuada, era algo que a gente já sabia da gravidez, que eventualmente poderia ou não influenciar o decorrer daquele trabalho de parto, pela questão do posicionamento fetal. O trabalho de parto iniciou espontaneamente, tudo bem em termos de ambiente, mas houve ali assim um momento em que houve uma paragem e que nitidamente se associava ali ao bebê. Portanto, o bebê parou ali numa determinada altura, provavelmente então por aqueles desafios anatómicos que encontrou pelo caminho. Uma parada E da progressão do trabalho de parto, não é? sim, portanto, parou a progressão de trabalho de parto. Quer dizer, continuavam as contrações, não é? Mas ele parou, não continuou a descer e, portanto, ia dilatar, ia pressionar o colo. E, portanto, aquilo pareceu-me nitidamente uma questão, sempre com frequência cardíaca bem, essas intervenções. Portanto, primeiro damos tempo, porque às vezes o tempo é só o que é preciso, não é? E é uma coisa que eu também, se calhar, não estava tão confortável para dar no início. Pronto. Uhum. E, portanto, esta questão também agora estou um pouquinho diferente, mas depois realmente chegou ali um momento em que era preciso mais alguma coisa, até porque o tempo não estava a fazer grande diferença e ela já estava a ficar um bocadinho cansada. Pronto, então a sugestão foi, na altura estávamos na água, foi sair um pouquinho da água, pronto, e sugeri algumas movimentações diferentes, uns alongamentos, pronto, a manobra do Walsh é uma manobra assim um bocadinho diferente, em que elas se deitam na cama, as pernas ficam pendentes para baixo, o alongamento, pronto, que no meio de um trabalho de parto, já numa fase um bocadinho mais avançada, É mesmo uma só, intervenção. só se consegue quando há realmente muita uma relação próxima, uma relação boa e de confiança. Portanto, eu senti que foi muito fluido aquilo que lhe fui sugerindo e funcionou lindamente, porque nós tivemos ali meia hora, as duas, naqueles exercícios assim um bocadinho. Foi o único momento em que foi um bocadinho dirigido, não é? Mas tivemos ali naquelas danças, assim, e depois tudo avançou naturalmente, rapidamente a seguir. Portanto, era mesmo isso que estava. Isso foi realmente determinante. E há uns anos atrás eu não teria estes conhecimentos, não é? Para intervir Uhum. desta forma, Sim. por exemplo. Isso é um exemplo. Claro, depois há outras intervenções que há uns anos atrás para as quais há uns anos atrás também já teria competências e que já tive de utilizar e que são essenciais, por exemplo, situações de distócia. Já me surgiram 2 situações de distócia de ombros em partos no domicílio. É talvez das coisas
que, que assustam mais, é isso e as hemorragias, não é? Mas felizmente que conseguimos, pronto, foi preciso aplicar os conhecimentos e conseguimos resolver. Portanto, são sempre situações, isso já é uma situação um bocadinho diferente, porque intervir numa situação de emergência é diferente, mesmo para a experiência do próprio casal, Hum. não é? Porque eles percebem que há ali há uma mudança, não é? Está tudo muito tranquilo, não é? E de repente há ali uma mudança de ambiente. Mas é isso, são intervenções que são mesmo essenciais, são intervenções que se não fossem feitas, o desfecho poderia ser um desfecho muito, muito negativo, não é? É uma intervenção de emergência. Sim, E mas felizmente essas duas situações correram muito bem. há muita. As pessoas perguntam muito isto, não é? Então, e se houver algum problema em casa? Então, e se acontecer alguma coisa? E a percepção que eu começo a ter é de que há muitas pessoas que acham que efetivamente em casa não se vai fazer nada, não é? E que se houver alguma coisa é preciso transferir para o hospital. E então é bom também dares essa perspectiva de que estás a dar essa perspectiva de que, na maior parte das situações, se acontecer alguma coisa, antes de se transferir, vão-se fazer coisas em casa. Antes de se transferir, vai-se estabilizar a situação em casa. E é claro que, eventualmente, em alguma situação, pode-se iniciar uma transferência, mas inicia-se uma transferência com uma resolução no local do problema, não é? Se for uma hemorragia pós-parto, por exemplo, ninguém vai esperar pelo INEM para começar a resolver uma hemorragia. Até porque, Idealmente não. pronto, até porque idealmente não, não é? Não vou dizer que ninguém, mas não se deve. E por isso é que também acho que é importante discutir este tipo de coisas com os profissionais que as pessoas escolherem, porque é importante não deixar estas coisas assim a pairar e esclarecer muito bem que tipo de intervenções é que é habitual aquele profissional fazer ou aquela profissional Uhum. um, em situações de fisiologia, portanto, em situações normais, que tipo de intervenções é que surgem habitualmente, e também em situações de emergência, que tipo de material e que tipo de competências é que aquela pessoa sente que tem para atuar, nomeadamente numa questão de uma distócia de ombro, numa questão de uma hemorragia, numa questão de uma paragem cardiorrespiratória do recém-nascido, por exemplo. O que é que. Esse é o tipo de conversa que eu aconselho a ter na primeira consulta. Hum, Porque falar dessas situações, desvios da normalidade já mais para o fim, de facto são situações de tensão e que trazem medos e questões, não é? E sim, é uma questão importante também na escolha da própria equipa. Gostava de poder dizer que todas as pessoas que estão a trabalhar neste momento em Portugal têm esta formação, mas não tenho essa certeza. hum. Ok, portanto é realmente preciso as pessoas no momento de escolherem a sua equipa terem a certeza do que tipo de formação é que as pessoas têm. Pronto, e aqui a enfermeira especialista de saúde materna e obstétrica tem uma formação base boa. Nesta questão da emergência, nós somos muito bem preparados na nossa especialidade. Portanto, da fisiologia, se calhar tive que procurar um pouquinho mais, mas está a melhorar agora, portanto, foi há muitos anos a minha formação, portanto. Da parte da intervenção, nós somos muito bem preparados, ok? E, portanto, agora, não é preciso só estar preparado, por exemplo, é também preciso ir equipado, não é? E claro que quando há um desvio da norma, quando há uma emergência, pronto, falando assim de uma emergência, mais uma situação assim, uh, uh, quanto, a maioria das vezes, se calhar, eu vou precisar transferir. Portanto, essa questão de que as transferências também são importantes, ok? E agora, o que é que eu faço antes de transferir? Pronto. E já tivemos situações também, não foram muitas situações de emergência, mas hoje vamos falar de intervenções, se calhar vamos falar delas, mas eu já tive duas situações que tive de transferir, duas situações de hemorragia pós-parto e são a seguir a distócia também, ou em par, são as situações mais assustadoras e de facto ter
conseguir um abocado para funcionar, um sistema de soros, realmente faz toda a diferença, portanto saber como conter ali a hemorragia até chegar a equipa que vai transportar para o hospital é fundamental. Mas quanto mais cedo acionarmos a equipa, melhor. Porque são situações que mesmo em contexto hospitalar, felizmente são situações que são raras, numa gravidez saudável, não é? Com feito, são situações, e num parto fisiológico, em casa, à partida com uma experiência positiva, portanto são situações que são raras de acontecer, mas a acontecer, há que haver uma resposta muito rápida e de facto o mais rapidamente possível conseguimos transportar para um serviço diferenciado, porque mesmo dentro do hospital são situações de stress e que requerem uma resposta rápida, e quando estamos no domicílio temos que contar com o tempo da chegada da emergência e da transferência. Pronto. Portanto, essas são questões reais. Agora, as intervenções, quando falavas há bocadinho das intervenções que temos que fazer, as outras intervenções, mesmo em situações fisiológicas, não é? É necessário algumas intervenções. Observar é uma intervenção, é sempre mais pela calada. Mas, portanto, não é? Quando estamos a observar, mesmo que não estejamos a fazer efetivamente nada, já estamos, não é? A fazer os nossos diagnósticos e a ver os sinais de saúde, mas pelo menos a questão da frequência cardíaca fetal é essencial. Já me procuraram alguns casais que queriam o nosso acompanhamento para parte no domicílio, mas não queriam absolutamente nada, nem sequer a avaliação da frequência cardíaca fetal. Olha, com a nossa equipa não vai poder ser, porque de facto isso é um dado que é importante e que pode fazer muita diferença. Porque se calhar, por exemplo, monitorizar a dilatação pode ser relevante ou não. Eu já acompanhei vários partos em que não foi relevante e, portanto, nenhuma vez foi preciso, porque às tantas já, entretanto, já se viu o cabelinho, não há dúvida que estava com dilatação completa e ia nascer. Portanto, conseguimos ver outros sinais de que o trabalho de parto está a evoluir e não é necessidade de haver uma intervenção para monitorizar a dilatação uterina, ok? Agora, a frequência cardíaca fetal é muito importante e não é fazer só de vez em quando, há times para fazer e é uma coisa que eu e a equipa com quem eu trabalho não abdicamos. Sim, sim, tu estavas a falar da observação e eu estava a perguntar aqui para clarificar se era observação com os dedos ou se era observação. Não. A Maria Helena está. Eu estava, pronto, mas eu depois no discurso acabei por clarificar, não é? Não, eu estou a falar só de ver, não é? Pronto, porque a nossa presença e a forma como nós estamos também é importante, não é? Porque às vezes as pessoas podem dizer, olha, eu quero que vocês estejam fora da sala o tempo todo, mas lá está, não vai ser o tempo todo, porque de X em X minutos vai ser preciso avaliar a frequência. Eu posso fazer, nesses minutos que eu vou avaliar a frequência cardíaca fetal, eu dou a olhadela geral, não é? Claro que a minha observação até pode ser com os ouvidos, eu faço muita observação com os ouvidos. Os sons de parto, né? que aprende-se muito, não é? E sabe-se muito de como é que as coisas estão pela forma como se soa também. Mas há outro tipo de observação, não é? Como é que está, às vezes observar e o que é que está, que tipo de corrimento, não é? Se pinga no chão, olha, agora rompeu a bolsa d'água, e olha como é que está o líquido. Não preciso necessariamente de estar a fazer um exame vaginal para saber se estiver atenta há alguns sinais, há sinais indiretos de evolução de trabalho de parto. Agora, se eu noto que atingiu ali, que já não, há algumas coisas que não estão a bater, certo, se calhar então eu posso propor, olha, que te parece? Porquê? Porque se realmente houve ali, imaginem, o bebê inclinar um bocadinho mais a cabeça e eu posso sugerir algumas coisas que vão fazer a diferença e se calhar não chegarmos, não descobrirmos isso só passado de 4 horas ali naquele impasse. Porque faz diferença, porque mais do que a dor, que muitas vezes eu pergunto, eu não sei se vou ser capaz
de aguentar a dor não é o maior desafio numa parte fisiológica é a exaustão, Uhum. Cansaço, sim. o cansaço, e portanto, realmente às vezes os bebês vão por caminhos um bocadinho mais longos, se nós pudermos ajudá-los, não é? E nem sempre o tempo é a solução de tudo. Portanto, há coisas que podemos fazer para além de dar tempo. O tempo é muito importante, Uhum. mas para além de dar tempo, há algumas coisas, não necessariamente meter os dedos e fazer ou dar medicação, mas há alguns movimentos, há algumas sugestões que podemos dar que podem de facto fazer a diferença. Eu acho que e é esse o nosso papel, Sim, não é? Porque quando tudo corre fisiológico, eu costumo dizer que estou lá para tirar umas fotografias. sim. Claro que é mais do que isso, não é? Porque vamos monitorizando, Só. mas É, sim, sim. Sim, mas isso é muito importante o que tu estás a dizer, porque às vezes, mesmo imaginando que é um parto, hum, vá, que uma pessoa idealiza como aquele parto muito romântico acontece e que não é preciso fazer nada, a verdade é que a simples presença dos profissionais lá vai implicar algumas intervenções, mesmo que não haja uma intervenção direta, não é? Mas há uma observação e há um acompanhamento diferente. Pelo facto da pessoa estar lá, estão a haver intervenções, não é? Está a haver uma avaliação, está a haver um, e também é importante isso que tu disseste, que há intervenções que certos profissionais não vão abdicar. Não é? No vosso caso, a monitorização dos batimentos cardíacos, mas noutros profissionais pode haver outras intervenções de que não se abdicam. Seja em situação de fisiologia, seja noutras situações. Não é? Dizer que, mas nesta situação eu ponho sempre os dedos para fazer não sei o quê. Mas nesta situação eu dou sempre uma ajuda, não sei como. E realmente é importante também por outra coisa que tu disseste, que há variação, não é? Há uma variação grande ainda em termos de profissionais, em termos de práticas, há nos hospitais, não é? Quanto mais na assistência de casa. Hum, então fica aqui a agora pensar, há algumas intervenções, por exemplo, que eu nunca faria no domicílio. Não essa é sei uma... se quer ir também por aí. Por exemplo, romper uma bolsa d'água, Uhum. rotura artificial de bolsa, eu não faria. Pronto, não me parece. hum, se eu sinto necessidade de romper a bolsa d'água para me dizer alguma coisa sobre o bem-estar, porque o único motivo só poderá ser porque para acelerar o trabalho de parto não é recomendado, como nos diz agora, como nos dizem os estudos e como agora a Organização Mundial de Saúde também veio reforçar nas últimas recomendações. Portanto, se eu estou com alguma desconfiança e o romper a bolsa d'água ainda pode precipitar uma situação de emergência que de facto no domicílio não é todo aquilo que eu quero e portanto não era uma coisa que eu faria e portanto dentro da nossa equipa não é uma prática aceitável para o domicílio. Indução de trabalho de parto e eu já tenho ouvido algumas coisas e não me sinto todo Mas, confortável com essa ideia de haver um parto que foi induzido e que agora vai ser acompanhado no domicílio. mas o que é que estás a falar de indução? Porque às vezes falamos de indução e falamos de medicamentos, não é? Por exemplo, dar ocitocina ou dar misoprostol, que são Estou a medicamentos, falar de medicamentos. Estou a mas falar há de algumas medicamentos. induções que algumas pessoas fazem em casa com outras coisas. Olha, depende um bocadinho das outras coisas, sabes? Mas porque funciona diferente. Uma coisa é tu colocares um misoprostol, portanto, hormonas, não é? Tu vais substituir o corpo, a forma como afeta o organismo é diferente. Uma coisa é tu dás um empurrãozinho, sei lá, ocitocina natural, um orgasmo, não vai funcionar se não estiver na altura. Portanto, Uhum. se o bebê não tiver aberto os receptores, se não tiver tudo, também podes ter muitos orgasmos que a coisa não funciona, não é? Muitas prostaglandinas que o esperam lá dentro que não vai dar. Ou, sei lá, mesmo a questão da acupuntura, há certas condições que são preciso estarem lá. Portanto, eu vejo algumas induções, por isso é que qualquer tipo de indução não é natural, as pessoas chamam-lhe induções naturais. Pronto. Mas é por isso que lhe chamam naturais, porque são no fundo, são coisas que estimulam uma reação do teu organismo. Uma coisa é algo que
uma reação mais, não é? É quase como desencadear o processo fisiológico. O misoprostol, uma ocitocina, um prostin, é muito diferente e os efeitos, de facto, tem que ser mesmo uma monitorização diferente. Há mesmo uma probabilidade de taxistolia grande, ou seja, de haver muitas contrações seguidinhas, o útero não tem tempo para relaxar, o bebê entra em distress. Isto acontece com muita frequência, mas no hospital nós temos logo ferramentas para atuar, vai um salbutamol, que é totalmente diferente, ok? Portanto, ainda ter, que se calhar pode ser que eu mude esta opinião, mas se calhar eu acho que ainda precisamos de saber um bocadinho mais sobre estes medicamentos e sobre como fazer isto de uma forma mais segura, então. Sim, Porque, e mas, não dentro daquilo que se conhece hoje, eu não me parece que seja algo seguro sim. para o domicílio. De qualquer forma, mesmo usando. Há aqui duas questões, só para clarificar. É que, primeiro dentro dessa ideia das induções naturais, que pode haver esse convite, não é? Pode ser que esteja a acontecer um trabalho de parto, mas se calhar não está a evoluir à velocidade que seria esperado, ou se calhar a ideia de transferência é uma ideia que é muito assustadora para aquela família, e então se calhar não queremos esperar muito mais tempo, ou se calhar não queremos esperar o tempo que naturalmente iria acontecer, e então vamos fazer alguma coisa que eventualmente possa convidar aquele trabalho de parto a acontecer mais rápido, mas há uma conduta ativa, não é? Há uma conduta ativa, não é? Há uma atitude que deixa de ser expectante e passa a ser uma atitude ativa. E isso pode acontecer em casa. Isso às vezes acontece em casa, no sentido de, por exemplo, ok, agora vamos fazer aqui esta intervenção, por exemplo, acupuntura. Agora vamos fazer esta intervenção, por exemplo, homeopatia. Agora vamos fazer esta intervenção Olha, aromaterapia. eu lembrei-me agora de uma situação, não foi no domicílio, mas foi num parto hospitalar fisiológico, foi quando, e era com aromaterapia. E lembraste muito agora a dizer isso, lembraste muito esta situação, em que de facto, não foi comigo, portanto foi mais fácil para observar, eu sei que fiz muitas vezes, se calhar algumas fui aprendendo com atitudes que fiz que também não gostei. Mas nesta, às tantas, era uma senhora que estava a apoiar, pronto, uma terapeuta que estava a apoiar o casal, com que eu também estava a cuidar, não é? Então ela disse, ai, estás com muito poucas contrações, pega lá agora este aroma, não sei. Ai, agora estás muito cansada. Agora... que eu sentia que aquilo realmente parecia uma oxitocina, era tudo menos natural. E com certeza que as essências que eram do mais biológico que há, mas não era natural. Aquilo que estava ali a acontecer havia ali uma intervenção. E é a mesma coisa que eu sinto mesmo com a homeopatia, apesar de ser, era, não, tens mesmo que tomar isto, porque senão, parece que se não tomar, que o corpo não vai funcionar, tu precisas disto para o teu corpo funcionar. A maior parte das mulheres não precisa de nada. Isso para mim, eu sei que não é, nem toda a gente pensa, e eu acho, acredito muito no poder da mulher. E em mostrar-lhe isso e ela tentar procurar dentro aquilo que precisa para aquele parto. Não quer dizer que não haja situações em que a aromaterapia, a homeopatia, a acupuntura realmente possam fazer muita diferença e interferir muito no desfecho, não é? E conseguirmos, se calhar, que seja no domicílio em vez de necessitar depois de uma transferência. Ok, mas isso será num segundo, sempre em segundo plano. Uhum. E eu, para mim e para a equipa com quem eu trabalho, não num primeiro plano. A não ser que a mulher assim o deseje, porque ela já levou um conjunto de óleos e sente-se bem com aquilo e pronto, também já eu senti necessidade de fazer formação aromaterapia, alguma formação em homeopatia, também já fiz a formação da acupuntura, mas essas coisas quanto mais sei que nada sei. Sinto mesmo que
dá-me para eu utilizar em alguns pormenores, mas continuo com a mesma posição de sim, que, de base, mulheres, a maior parte das mulheres que não vai precisar. E porquê que eu estou. Porquê que porque eu, ao estar a dar-lhes isto, é como dizer-lhes que se calhar o corpo delas não vai funcionar assim tão bem, então pega lá isto, que isto vai te ajudar melhor. Pronto, já é uma mensagem que está ali, não é? sim, sim. Mas é a minha maneira, nem toda a gente vê assim e eu respeito. Sim. Mas eu considero que também é um tipo de intervenção. Sim, 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 sim. E estavam aqui a falar de outras possíveis linhas vermelhas. Bem, tu já falaste de ocitocina, ocitocina sintética e uma indução mais medicamentosa. Não, Será certa não, a ocitocina linha vermelha? não, pois não. A ocitocina só se fosse no pós-parto, com uma hemorragia, não é? Agora, na Não para induzir. gravidez, não é? No Eh, parto, não. E se estivermos a falar de antibiótico, seja oral, seja endovenoso? Olha, aqui em Portugal não temos autorização para administrar sem prescrição e antibióticos endovenosos não estão disponíveis nas farmácias normais, só nos hospitais. De maneira que não se coloca, não é? Mas na maior parte dos países em que há o apoio, se não posso dizer em todos porque eu não conheço a realidade de todos, mas naqueles que eu conheço, isso é realizado em casa, portanto, isso seria uma coisa que eu estaria confortável a realizar no domicílio, caso o nosso sistema assim o permitisse. E tenho pena que não permita, porque situações, por exemplo, de streptococcus positivo, em que as pessoas querem efetivamente aceder a esse recurso, é uma pena não terem esse recurso acessível no parto domiciliar. Sim. E no caso de um streptob podem fazer, por exemplo, antibiótico oral? O antibiótico oral não é eficaz Hum, para eliminar para reduzir o risco de infecção do recém-nascido. ok. Ok? Portanto, hoje sabemos que esse não é eficaz, portanto, não vale a pena portanto, seria contraindicado porque o antibiótico tem outros efeitos, não é? No organismo da mulher e mesmo no recém-nascido e, portanto, se não vai para aquilo que nós tínhamos intenção, então mais vale não tomar, não é? Hum. Portanto, o oral não é todo eficaz. Teria que ser endovenoso e esse não está disponível nas farmácias normais, só nas farmácias hospitalares. Sim, então se for um streptob positivo, a pessoa aceita que o trabalho de parto será em casa e que não vai fazer antibiótico. Algumas equipas não vão estar confortáveis em apoiar o parto domiciliar no caso de um streptococo positivo. Outras equipas, sim, mas sem administração de antibiótico. No caso de streptococo desconhecido, não penso que não haverá ninguém a recusar. Pronto, e é isso. Mas, acima de tudo, as pessoas têm que falar, conversar esta situação com a enfermeira parteira e também perceber, não é? Perceber os prós e contras. Há pessoas, inclusive, tendo o streptococo positivo, nem sequer querem tomar o antibiótico no meio hospitalar, não é? Depois, devidamente informadas, tomarem essa decisão. Pronto. Agora, a Direção-Geral de Saúde recomenda o exame, é preciso que as pessoas saibam isto, é? Que recomenda o exame, que no caso de ser positivo, recomenda a administração de antibiótico pelo menos 2 doses durante o trabalho de parto, que isto, de acordo com os estudos, reduz a probabilidade de infecção do recém-nascido por esta bactéria. Não parece reduzir as situações mais graves, de mortes, mas reduz o número de infecções. Pronto. E, portanto, aqui em Portugal é recomendado e todos os hospitais têm protocolos para as situações de streptococo positivo. Sim, 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 sim. Sim. Hum, e agora estavas a falar nisso nas recomendações, e era aqui uma das perguntas que eu tinha, não ia já para ela, mas agora vou, já que falaste nisso, que é a questão de não existir exatamente uma recomendação, algumas orientações de uma forma assim hum, muito geral, principalmente em termos de ordens enfermeiros, por exemplo, há algumas recomendações que até são mais dirigidas às famílias, do que é que do que é que as famílias devem assegurar, como se essa fosse uma responsabilidade das famílias, quando querem ter um parto em casa.
Será que fazia sentido ou faria falta haver orientações mais claras acerca das práticas legítimas ou não em casa? Faria sentido haver uma orientação nacional que definisse isto pode ser feito, isto nunca pode ser feito, isto tem de ser um motivo de uma transferência, isto pode ser um. Uhum. Esta pessoa pode ter um parto em casa, esta pessoa não pode ter um parto em casa. Isso faria sentido. Ah, E eu acho que para o trabalho, mesmo quer para as mulheres, quer para o trabalho que está a ser realizado pelos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, isto seria um suporte muito importante. Agora, tinha era que ser feito por um grupo de pessoas eh, que, que, que trabalhasse com ciência, porque este é um tema com muita emoção. É um tema que eu não conheço ninguém que seja indiferente. As pessoas reagem, ou reagem com muita paixão ou com muita repulsa. Um, e, uh, e, portanto, tenho algum anseio por essa regulamentação e receio, Uhum, porque receio que não haja realmente evidência. E depois, então, saindo uma regulamentação não baseada em evidência, porque a que for baseada em evidência eu não tenho receio nenhum, uhum. vai limitar o trabalho das pessoas que estão a trabalhar neste momento. Portanto, não sei muito bem responder, dependeria muito. Agora, posso-te dizer que quando saíram as orientações da Ordem, ainda que não sejam assim muito detalhadas, mas há também para os profissionais de saúde, há um documento dirigido aos profissionais de saúde. Para mim foi um alívio enorme e eu tive a oportunidade de agradecer publicamente à Ordem, uh, porque foi realmente, eu senti-me muito mais segura uh, quando, quando senti mais livre, Sim, porque apesar de não ser proibido, que nunca foi proibido, não é? mas não Uh, é isto, não é? mas estava, pronto, e depois de ter saído aquele documento, e era aquilo que eles recomendavam, era exatamente aquilo que nós estávamos a fazer, porque foi aquilo que nós procuramos, era aquilo que era dentro daquilo que é a evidência de que os outros países descobriram que era o mais seguro, não é? Portanto, Agora perdemos a Isabel, acho eu. Ou se calhar a mim, não sei. Ok, ok. Sim, sim, estamos cá. estás bem? Estás aí? Sim, agora estou a ouvir. Sim. Pronto, acho que já tínhamos respondido a esta questão, não sei se tens aí mais... Ficaste aí um bocado parado, ai, isto Então, aqui agora... deixei mesmo de te ouvir agora durante um tempo. Perdemos a Isabel, sim, estavam aqui a dizer. Ok. E, Eu perdi-te a ti, afinal fui eu que sim, perdi. sim, e estavas a falar de que no fundo houve um reconhecimento, mesmo que não tivesse havido orientações mais concretas, mas pelo menos houve um reconhecimento, não é? Da ordem de que existiam estes profissionais que estavam a praticar. Não, Um, eles basicamente, não, houve orientações diretas, disseram que podiam, mediante determinado, que tinham competências para e que deviam apoiar mediante determinadas condições de uma gravidez saudável, a termo. Portanto, eles deram algumas orientações, portanto, não foi só que haviam profissionais, não, eles deram algumas, foi para mim e para muitos profissionais desta área, porque eu lembro-me na altura quando começamos que já havia profissionais já com uma história, alguns com que nunca esconderam o trabalho que faziam mas outros que faziam em segredo e que não digas a ninguém que uhum. eu não se pode saber e eu isso nunca foi uma opção para mim. Mas também não andava aí a gritar aos ventos, né? Que olha, eu faço e venham aqui. Não, também não me fazia muito sentido. Pronto, mas foi diferente. Desde que eles lançaram isso, foi diferente.
E acho que foi um passo muito importante para se começar a falar mais e com mais ciência sobre o assunto, desde que eles lançaram Sim. essas recomendações. Então alguma coisa já foi feita, se calhar ainda se podia fazer mais um bocadinho, acho que sim. Quem sabe agora a PO. Sim, por acaso, Isabel, não é para te pressionar, mas Não precisas pressionar muito. sim, acho que sim. Estou-me a lembrar aqui que estavam a perguntar uma coisa que nós, no entretanto, não respondemos, que é a questão da placenta. Se há uma linha vermelha aí ou não, em termos do que fazer em relação à placenta. E se tu, pelo menos, tu tens uma linha vermelha, ou se há. Não, é assim. A placenta, realmente nós podemos fazer uma intervenção no momento de saída da placenta, fazer uma manobra ativa para extrair a placenta. E se calhar algumas mulheres vão preferir. Está associada a uma menor, a uma redução da hemorragia, da perda sanguínea, não é uma hemorragia, a redução da hemorragia, a perda sanguínea é um bocadinho menor se fizermos um dequite ativo, fazemos um bocadinho de tração no cordão para ajudar a placenta a sair. Confesso que não é uma coisa que eu acredite muito e talvez induza um bocadinho os casais que acompanho a não fazer. Não tenho a certeza não é muito costume, eu mostro-lhes as evidências, estão lá, mas não é uma coisa que eu saliente, sabem? O dequitativo reduz a perda sanguínea. Se eles me perguntarem e estou disponível, era uma coisa que estaria disponível para fazer. Agora, eu acho que está associado a um desconforto maior e de facto um parto sem analgesia, como fazer tração, não. Mas se calhar para algumas pessoas é uma coisa que é feita noutros países. Em Inglaterra eu tenho uma colega que trabalha em Inglaterra e eu conheço algumas pessoas de lá e é frequente. Portanto, até a maioria parte das mulheres, de acordo com o que ela me diz, acabam por escolher a fazer o kit ativo. Então, mas eu vejo muitas mulheres já me falam no kit quando vêm ter comigo e não é o ativo que elas pedem, portanto, pedem tempo, pedem o cordão até só depois da paciência e pedem para estar tudo mais calmo. Então, isso para mim é já dizerem-me que naquele momento não querem que eu esteja lá em cima a fechar. Pronto. E portanto, não costumo fazer. Mas não poria de parte, não é uma intervenção a rejeitar, porque até pode ter alguns benefícios. Sim, sim, sim. Era isso que me querias perguntar? Ou a questão do cortar o cordão, quanto tempo? É essa questão. É só agora, olha, agora com as recomendações, eu fiquei muito feliz com a Organização Mundial de Saúde, porque eles só tinham recomendações de 94. Quando eles lançaram em 2008, ai, que fixe! E tão ótimas, porque têm aquelas recomendações e depois consegue-se perceber, e há uma só sobre a questão do corte do cordão, então há muitos mitos ainda a rodar dentro dos profissionais de saúde relativamente ao corte do cordão umbilical. Não gosto muito de dizer corte tardio, porque não é corte tardio, é. Portanto, lá mostra que aparentemente é perfeitamente seguro, é? Como nós vemos nos animais na natureza, nenhum animal na natureza corta o cordão antes da placenta sair. Nenhum corta, não é? Porque também se cortasse, poderia correr mal. E portanto, eles deixam a placenta sair, depois então cortam. E de facto acaba por ser essa a maior parte das situações é assim que acontece, quando acompanhamos parto no domicílio. Outras vezes não, é um bocadinho antes, mas sempre quando o cordão parou de pulsar, quando ele já está branquinho e já não está. Portanto, e é muito variável o tempo. Houve uma situação de um casal que solicitou Lotus Birth, da placenta, portanto, depois ficar ao lado, não é? Há um preparado que se faz, não é? E a placenta fica até cair o cordão. A ideia era essa, depois acabaram por desistir, que realmente aquilo em termos logísticos não era muito fácil e portanto durou assim só, a ideia só durou assim umas horas. Mas pronto, mas eu estudei um bocadinho sobre isso também
mediante algumas condições e pronto, também salientei-lhe ali algumas questões a vigiar também que seriam importantes. Não, para Uhum. mim não foi um problema. Pronto. Sim. E, Não sei se era isso que tu tinhas pensado em termos de. não, sim, sim, não era isso. Então, ainda recuperando aqui a ideia de algumas intervenções que se pode considerar como ilegítimas, não é? Como legítimas ou ilegítimas, não é? Que seriam, que passariam a linha vermelha. E neste caso da placenta, hum, para algumas pessoas, por exemplo, ou seja, é uma coisa que se calhar depende mais daquilo que é o plano de parto da pessoa e não tanto algo que possamos considerar que à partida será ilegítimo fazer em casa, uma tração controlada do cordão, por exemplo, um, eventualmente uma massagem uterina. Um, Eu não acho ilegítimo. Tração controlada do cordão para extrair para o equitativo, não, é como te digo, é uma prática muito comum em alguns países. Uh, e não, desde que a pessoa tenha que saber fazer bem, não é? Mas é que eu acredito que as parteiras portuguesas sabem, as enfermeiras, especialistas em maternidade, sabem fazer isto bem. Sim. Bem, nós já estamos aqui com uma hora de live, mas eu queria-te só perguntar uma última coisa. Queria-te perguntar se, pensando numa intervenção, se tu já sentiste, ao realizar alguma intervenção, apesar de saberes que era uma intervenção que tinha de ser realizada, mas tu já te sentiste mal por ter de a realizar? Se já sentiste desilusão porque sentias que, oh, estou a estragar isto que podia ser fisiológico? Se tu já sentiste que só pelo simples facto de intervires, mesmo sendo uma intervenção que fazia sentido, se te sentiste incompetente, por exemplo. Incompetente. Hum, Ou se sentiste mal, mesmo não seja incompetente, se calhar é uma palavra muito forte, mas se te sentiste mal com isso, com o facto de teres de intervir. Sentiste que se calhar não devias ter intervido. Isto porque. Olha, lembro-me de uma situação. hum, foi uma das situações que depois acabamos até por transferir. Era uma situação em que chamamos um período explosivo um bocadinho mais arrastado, de facto, e chamamos o INEM para transferir. Entretanto, quando o INEM chegou, efetivamente o bebê nasceu, mas antes do bebê nascer, pronto, havia ali um mau posicionamento da cabecita do bebê e o bebê estava a avançar para o ânus. Pronto, foi uma situação assim um bocadinho atípica que eu nunca tinha visto, portanto, sempre que havia a contração dilatava, mas dilatava atrás. Portanto, realmente havia ali uma fragilidade muito grande daqueles tecidos, talvez também a forma como o bebê desceu, não, eu tantos partos hospitalar, como ali nunca tinha visto. E portanto acabamos por, naquele momento, tomar uma decisão que foi a única situação em que nós fizemos uma episiotomia no domicílio. E o bebê nasceu logo a seguir, nasceu bem. A situação, eu lembro na altura o INEM estava lá e o INEM chegou e o bebê tinha acabado de nascer. E disse, já não é preciso nada, então agora vamos embora. E eu felizmente disse, não, olha, agradeço muito, pronto, mas eu se pudessem esperar só mais um bocadinho, porque entretanto vai sair a placenta. E ainda bem que fiz isto, porque efetivamente depois tivemos uma situação de hemorragia pós-parto, acabou por ser uma placenta à creta, em que a placenta invade as presas. Quase que aquele bebê estava-nos a dizer que não era para ser ali. Pronto. E conseguimos estabilizar e correu bem. Mas foi bom o INEM estar ali para fazer um transporte rápido. Eles não sabem, pronto, há uma, o INEM não tem muita formação nesta área de emergência obstétrica. E para mim foi uma surpresa, portanto, me assustou um bocado. Deus. Não é? Ver o INEM a dizer, boa, e eu, mas então, e a vossa formação? Não, nada, nada, nem nada. Assustou-me, porque acho que era muito importante e também vou tentar ver se mudamos isso. Porque acho que eles têm que ter. Não precisavam de ter formação em cortar o cordão umbilical,
hipoclampo, não Pois. precisava. Nada. O ideal era não, nada. Mas em hemorragia pós-parto, sim. Pronto. Mas, efetivamente, nessa situação, não sei. Eu acho que foi, sempre que penso nisso, eu tenho a certeza que eu acho que se fosse outra vez aí tinha feito outra vez, mas também me tinha sentido outra vez mal. Não sei, pronto. Foi uma situação que eu acho que foi mesmo importante, mas ao mesmo tempo, não sei. Pronto, foi essa episiotomia. E assim, pronto, e sempre que há uma necessidade de uma intervenção, por exemplo, das duas situações que tivemos em que houve testócia, de facto é um bocadinho difícil, porque tu estás tranquila, não é? Portanto, está tudo a correr bem e suave, e o bebê a aparecer, e de repente aparece o bebê e o bebê está ali apertado e não. E... Então é uma mudança muito grande. E como é que eu faço isto sem, naquele momento, aquele casal, não é? É difícil. E depois a mulher sente, e tu sentes que a mulher sente que. Eu lembro que da primeira, eu acho que a segunda vez acabou por ser um bocadinho melhor, mas a primeira vez que surgiu, eu lembro quando nasceu o bebê, Mas e aquilo foi muito rápido. o que é uma distócia de ombros? Porque se calhar algumas pessoas que não saberão o que é uma distócia de ombros. É sair a cabecinha, não é? E o ombro, a maneira como o bebê está posicionado lá dentro faz com que os ombros fiquem encravados. Portanto, não, ele tem ou um ombro assim, portanto, estará numa posição que faz com que não seja muito fácil extrair os ombros, que o bebê sozinho não consiga exteriorizar os. Normalmente o bebê que sozinho consegue fazer a rotação e exteriorizar os ombros. Portanto, com as contrações da mulher e o movimento do bebê, ele consegue fazer isto sozinho. Só que em algumas situações isso não acontece e eles ficam lá e, portanto, é preciso, às vezes basta alguns movimentos específicos, não é, da mulher e que resultam, outras vezes é mesmo preciso ir lá, e das duas situações que surgiu foi preciso ir lá e buscar o bracinho, não é, rodar o bracinho para reposicioná-lo e então sair. Ok, portanto requer mesmo uma intervenção específica, não é? E requer alguma um bocadinho, tem que ser um bocadinho mais diretiva, não é? Portanto, de repente, você olha para mim, agora vamos fazer assim, agora vais virar-te ao contrário e vais. E eu, ok, e isto são situações difíceis e são situações que depois não vão interferir em termos da experiência de nascimento, não é? E quando estás habituado a tudo fisiológico, porque no hospital acontece mais desvios da normalidade, não é? E pronto. Agora, quando estás habituado já a tudo muito, tudo muito bonito e tal, quando há assim de repente em que é uma intervenção e que não foi assim tão bom, não é? Mesmo que não tenha sido a forma por ti, não é? Mas acabou por ser, não é? Tu fizeste uma coisa, não é? Mas é o que é, não é? Mas é para isso que lá estão os profissionais, não é? A questão Não, é. é para isso que lá estamos, exatamente. É para isso que lá estamos. E eu já percebi, por exemplo, mesmo em algumas. Agora, quando falamos em. Eu lembro-me em algumas situações, principalmente de primeiros filhos, por exemplo, a questão de puxo dirigido, é? De puxa-puxa, ou de. Eu puxa-puxa não será, mas há outras maneiras também de dirigir. E, por exemplo, em algumas situações, principalmente primeiros filhos, as mulheres às vezes naquele momento nem sempre conseguem conectar-se o suficiente com o seu corpo, porque há ali um medo também e, e uns condicionamentos sociais também ali, pronto. E então dar tempo, às vezes sinto que não é o melhor, não é? E esta coisa de dizer à mulher, olha, tu faz o que o corpo te está a pedir. Quer dizer, isso às vezes é super assustador para a mulher, assim, a sério? Ajuda-me! E portanto há uma outra situação, não no sentido de puxa, mas numa outra situação, consegue-se fazer tipo, olha, faz assim,
em direto, não é? E já me aconteceu às vezes com doulas e há algumas que vamos repetindo e portanto ganhamos um bocadinho mais de confiança. Eu lembro uma vez uma doula me dizer assim, Isabel, tu dirigiste ali, não é? Como a chamar a atenção. E eu disse, olha, eu sim, eu vou-te explicar porquê. Eu achei que, agora, não é? A gente não sabe, aquilo foi uma... pronto, foi uma decisão, dirigi. Não é uma coisa que eu faça com frequência, mas em algumas situações acho... Porque eu acho que é para isso que nós estamos, é quando a gente... É quando há ali um desvio, nós podemos orientar efetivamente. Não é só dizer à mulher, olha, segue o teu corpo, segue, porque às vezes, por muito que ela siga o corpo, às vezes há realmente o bebê também decide ir por outros caminhos, não é? E outras vezes, nem sempre isso é assim tão simples. Naquele momento, há momentos que precisam ali de que a gente respire com ela e que lhe diga, olha, vamos mudar de posição, experimenta assim. Estamos a dirigir, não é? Agora, claro que se ela experimentar e não gostar, vamos voltar a outra. Estava enganada, não é? Sim. Às vezes faço intervenção, por exemplo, eu gosto muito de som. Sinto que está ali um bloqueio que ela não está a conseguir libertar, então eu entro assim um bocadinho com o som, a cantar um bocadinho e a maior parte das vezes resulta, que é fixe, porque ainda por cima é uma coisa que eu gosto, portanto, mas eu já me aconteceu, nunca me disseram cala-te, mas quase. Sim. E eu, ok. Sim. Sim, mas isso é bom, porque também ajuda a lembrar, não é? De que isto também é uma intervenção, não é? De que tudo que nós, sei lá, propor qualquer coisa, fazer, não é? Propor um som, propor uma vocalização, nós estamos a intervir, não é? E esta ideia às vezes muito romântica do que vai ser tudo fluido, vai ser tudo uma maravilha, porque não vai ser preciso nada, não é? E, e muitas vezes não é, mas outras vezes é. E às vezes estamos a falar de intervenções em situações de emergência e outras vezes estamos a falar de um meio termo que pode ser mais cinzento, não é? Que pode ser mais difícil de definir e que às vezes pode complicar um bocadinho a própria experiência e a própria reflexão depois que a pessoa faz sobre a sua experiência, de sentir que houve ali certas coisas que se calhar eu não foram como eu queria, porque assim, intervir numa complicação, todas as pessoas com certeza vão querer, não é? Ok, numa complicação, não é numa intervenção, não é? Numa complicação todas as pessoas vão querer que haja uma intervenção, não é? Para isso é que tem lá os profissionais e é isso que esperam, provavelmente. Ok, estou com uma hemorragia, faz por favor o que tenhas a fazer. Mas há muitas outras situações onde isso não é tão claro, não é? Não é preto e branco, não é? Há outras situações em que a coisa é mais cinzenta e que é importante. E é que mesmo que tu conheças o casal durante a gravidez e portanto que já vais ver o que eles querem, não é? Quais são as expectativas, quer dizer, a pessoa nunca passou pelo menos por aquele parto, não é? Mesmo que... E portanto há coisas que só vais descobrir no momento, e portanto e é assim, eu já ouvi pessoas perante o mesmo contexto dizer foi tão bom, porque olha, elas não iam lá, deixavam-nos ficar os dois, portanto deram-nos aquela liberdade e depois outras dizer assim, abandonaram-me, não Sim, iam lá. não Aquilo que um casal valoriza, o outro vai ser horrível, não é? Portanto, é mesmo importante nós termos este jogo de cintura e tentarmos sempre procurar, mesmo previamente, é fundamental, não é? Perceber qual é o plano de parto, quais são as expectativas, e depois no momento há sempre este reajuste. Então parece que efetivamente nós não estamos a fazer nada, mas há ali muita coisa a fazer. Uhum. Okay? Quanto mais não seja isto, não é? Deixa ver. São pequeninas coisas. Às vezes a pessoa nem percebe. E tu também sentes que fizeste um bom trabalho. Quando tu até fizeste várias intervenções, mas a mulher chega ao fim e diz: fui eu tudo! Yeah. E foi a maior parte, pois claro, então, mas é bonito de ver isto. Quer dizer que tu fizeste bem o teu trabalho. Foste, não é?
Mas não quer dizer que as intervenções não estejam lá, e que realmente não possam fazer a diferença no desfecho. Uhum. Uhum. Agora, são diferentes tipos de intervenção, não é? Se calhar quando a gente pensa em intervenção, estamos logo a fazer, injetar uma coisa, ou uma coisa mais invasiva, mas há realmente a maneira como tu estás, quantas vezes é que tu vais, se estás ao lado do casal, se não estás. Algumas pessoas diziam, estavam sempre a olhar para o telemóvel. Por exemplo, isto também pode ser ameaçador. Ou não, olha, estava ótimo, porque ela até tinha uma coisa para se entreter, e então eu podia estar aqui, não é? Porque, estava sempre ali a olhar para mim. Para uma pessoa, ele estava sempre ali a olhar para mim. Ela estava sempre a olhar para mim. Sim, sim. É tentar perceber, também tentar ler na outra pessoa o que é que a tua presença, não é? Está a significar para ela, e aquilo que tu estás a fazer está a significar para ela. Sim. É Então, muito giro. façam planos de parto, conversem com os profissionais, né, sobre o que é que vai acontecer, sobre o que é que consentem, o que é à partida não consentem, o que é habitual, o que não é habitual, em termos de situações mais graves, de complicações, de emergências, o que é que aquele profissional ou aquela profissional vai fazer, porque há uma grande variação e porque há diferentes profissionais com diferentes abordagens e este tipo de conversa, para quem está a planear um parto em casa, é importante. Não é? É importante para a família, mas também é importante para o profissional, não é? Para saber, para conhecer o que é que à partida para aquela família poderá ser importante ou não, não é? Poderá ser valorizado ou não, e acho que também ajuda os profissionais. Estabelecer uma relação de confiança, mostrarem-se, e confiar, não é? É mesmo muito importante estabelecer uma relação de confiança para que no dia estarem à vontade para dizerem aquilo que sentem, para não estarem, será que ela está com aquela cara, o que é que será que ela está a pensar? Não, perguntem, não é? Imaginar. Esta relação de confiança é fundamental, quer para a segurança de quem está a trabalhar, quer para quem está a receber os cuidados. Por Sim. isso, é mesmo importante. Quando eu, por exemplo, na nossa equipa não aceita acompanhamento, sei lá, 37 semanas, 36 semanas. Não, não quer dizer que vai correr mal, mas esta questão da confiança é mesmo importante. Faz mesmo muita diferença. Sim, sim. Ah, Isabel, obrigado. Obrigada, Mário, também por me teres convidado. Já estamos aqui a passar das marcas em termos do tempo também, mas acho que foi uma conversa muito boa. E agradecer a todas as pessoas também que estiveram aqui connosco e que tiveram aqui a aguentar-se até estas horas. Eu vou tentar gravar a live agora a seguir, portanto esperemos que depois isto fique disponível. E pronto, olha, obrigado Isabel, um beijinho muito grande. Que Um pena beijinho. contigo para te dar um abraço mais à séria. Mas um dia destes, um dia destes. Vai ficar. Eu acho que quando desconfinarmos, aqui isto vai ser só abracinhos por todo lado. Beijinho, tudo Beijinho. bom. Obrigado. Tchau, tchau. Adeus. Tchau, tchau.